Olá, meu nome é Abraão e eu sou professor de História. Nobres alunos, hoje vamos falar sobre a sociedade escravista e o cotidiano dos escravizados. Atentai, meus alunos, como a gente já estudou em algum momento, a escravização de pessoas ao longo da história aconteceu em diferentes culturas e períodos e de diferentes formas também, meus alunos. Para facilitar os estudos sobre os assuntos, pode-se classificar a sociedade que utilizavam o trabalho de pessoas escravizadas em dois tipos. Atentai, as sociedades com escravos, nas quais a mão de obra escrava compunha as forças produtivas, mas não eram predominantes, e as sociedades escravistas, em que a escravidão funcionava como elemento organizador do mundo e do trabalho. Aqui, no Brasil, por mais de 3 séculos, por mais de 300 anos, a força de trabalho escravo foi o motor da economia, motivo pelo qual a sociedade formada aqui neste país foi classificada como escravista. Nesse período, além de trabalharem nas principais atividades econômicas do nosso território, os africanos escravizados exerciam trabalhos domésticos nas casas grandes, das casas dos grandes proprietários de terras, nas lavouras, pastoreavam gado, trabalhavam como carregadores de postos, prestavam serviço de carpintaria, sapataria, entre vários outros. Dessa forma, com uma enorme quantidade de escravizados importada regularmente, os colonos da América Portuguesa passaram a ver com certa naturalidade a redução, a subalternização de seres humanos à propriedade privada. Tornou-se algo tão comum que a maioria dos colonos não conhecia nem conseguia imaginar uma realidade sem escravos. Acreditem, era assim. Eram donos de cativos, desde grandes proprietários de terra a pequenos produtores, como homens livres, pobres e até alforriados. Mesmo as pessoas que não tinham condições de comprar escravizados alugavam temporariamente essa mão de obra para realizar as atividades braçais que eram indesejadas, meus alunos. Assim, a sociedade escravista gerou uma cultura própria em relação ao trabalho, na qual o servir era algo desejado, significava status social, ao passo de que o trabalho braçal era visto com desprezo, com repúdia. Na América Portuguesa, os cativos estavam divididos em 3 grupos: os recém-chegados da África, chamados de boçais; os africanos que já habitavam a colônia e sabiam falar português, chamados de ladinos; e os nascidos no Brasil, chamados de crioulos. Entre esses últimos, muitos eram mestiços, filhos de homens brancos com mulheres negras escravizadas. Geralmente, as atribuições de trabalho consideravam essa divisão como critério além da claridade do tom da pele. Assim, os trabalhos domésticos e de supervisão eram confiados aos mestiços mais claros e aos crioulos, e os trabalhos mais pesados aos africanos estrangeiros. Atentar a esse detalhe, viu? Nos grandes latifúndios, os escravizados trabalhavam exaustivamente sob a supervisão do feitor e com frequência eram castigados fisicamente. Os senhores, no entanto, geralmente não consentiam a violência excessiva, porque sabiam o alto custo de um cativo. Ainda assim, a expectativa média de vida de um escravizado eram de, pasmem, 30 anos. Cabia aos senhores o fornecimento de roupa, de alimentação para os escravizados. As mulheres usavam saias e blusas, enquanto os homens vestiam somente calças. Como na maioria das vezes, as peças eram poucas e de má qualidade. Os escravizados andavam com os corpos pouco cobertos. A alimentação do cativo era composta de hortaliças como couve, repolho, alface, nabo, inhame, além de batatas, feijão, rações de farinha de mandioca, aipim, entre outros alimentos, mas em porções diárias bastante reduzidas. O consumo de carnes era uma exceção reservada somente para aqueles que adoeciam. No atendimento aos senhores, tantas roupas quanto a alimentação significavam custos a serem regulados para garantir maiores lucros. Meus alunos, pensem comigo, o que esse conteúdo tem a ver com algo do presente? Tentem dialogar este tema com a atualidade, ganhem repertório de vida e dialoguem sempre o que você está aprendendo com algo prático do nosso cotidiano. Tentem entender o mundo que nos cerca de forma crítica. Aprendam a pensar livremente. Aula encerrada. Resolva um exercício aqui abaixo no Google Forms.
Tenham cautelas com o coronavírus e até o nosso próximo encontro.